Nas profundezas subaquáticas, inúmeros artefatos e até cidades inteiras submersas estão ocultas aos nossos olhos. Neste vídeo, convido você a se familiarizar com as descobertas mais surpreendentes encontradas em pântanos, rios e lagos. Prepare-se para uma jornada de encantamento e descoberta em 2023. Um residente de 78 anos da ilha Bohol, nas Filipinas, decidiu passear pela floresta. Quando o crepúsculo chegou e ele não retornou, sua família, inundada de preocupação, acionou as autoridades. A busca pelo homem desaparecido começou ao amanhecer do dia seguinte. No primeiro dia de busca, um pão cozido no vapor foi encontrado, e os familiares confirmaram que o idoso havia levado alguns consigo. No dia seguinte, os investigadores descobriram um local onde alguém cozinhara arroz, e novamente, lá estava outro pedaço daquele pão. O mistério se aprofundava e a tensão no ar era palpável. No terceiro dia, um dos voluntários, enquanto explorava uma seção da floresta próxima a um rio, ouviu o som distinto de pinças de caranguejo estalando. Uma hipótese se formou em sua mente. O homem desaparecido, possivelmente faminto, poderia ter ido ao rio para pescar caranguejos. Ao sair da floresta, o voluntário viu que sua suposição estava correta. O idoso estava lá, sentado nas rochas, são e salvo. Você pode pensar que a cor vermelha do rio neste clipe é resultado de edição de vídeo, mas não, é genuína. A aproximadamente 100 km da cidade peruana de Cusco, corre o rio Paucoyo, notável por sua tonalidade vibrante de vermelho framboesa. Este fenômeno único atrai muitos turistas, sendo uma atração natural distintiva do Peru. O Paucoyo, contudo, não exibe sempre essa cor fascinante. Durante a estação chuvosa, suas águas mudam, tornando-se mais largas, profundas e límpidas, além de assumir essa tonalidade vermelha. Mas o que causa essa transformação espetacular? O rio tem sua origem na área das montanhas arco-íris nos Andes, que são, por si só, um espetáculo visual. Essas montanhas têm camadas coloridas, formadas há milhões de anos a partir de arenito vermelho. Este arenito, rico em óxido de ferro, confere ao rio Paucoyo sua cor característica. Outro fenômeno intrigante é o rio de pedra, ou curum. Este fenômeno natural peculiar se manifesta como uma coleção de pedras dispostas em uma linha sinuosa, assemelhando-se a um rio quando visto de cima. O maior rio de pedra do mundo está situado no Parque Nacional do Sul dos Urais, na Rússia. Este rio de pedra, conhecido como Tagan, se estende por 6 km entre as cordilheiras de Tagan Grande e Médio. Consistindo de pedregulhos maciços, com alguns pesando até 10 toneladas, o Tagan é um espetáculo a ser visto e ouvido, pois os visitantes podem ouvir o som da água borbulhante sob as pedras. A origem desses rios de pedra ainda é um mistério para os cientistas. A teoria predominante sugere que são vestígios de deslizamentos de terra massivos. No entanto, o site do Parque Nacional menciona que o Taganai se originou após pedras se desprenderem das montanhas devido a um resfriamento súbito e deslizarem montanha abaixo. Em 1950, cortadores de turfa na Dinamarca descobriram uma múmia tão bem preservada que poderia ser confundida com um homem dormindo. A múmia, encontrada no pântano de Belcodal, estava a uma profundidade de aproximadamente 2,5 metros, posicionada em posição fetal, com um chapéu de pele de ovelha e um cinto de couro. Estudos indicaram que o homem morreu há cerca de 2.500 anos, aos 40 anos de idade. Acredita-se que sua morte tenha sido por enforcamento, sendo depois lançado ao pântano, possivelmente como uma oferta a deuses pagãos antigos. A preservação era tão perfeita que foi possível determinar que sua última refeição foi uma porção de mingau de linho e cevada. Em um episódio mais contemporâneo e relacionado à água, muitas pessoas já experimentaram o desgosto de deixar seus smartphones caírem em corpos d'água profundos. Quando isso acontece, a esperança de recuperar e reviver o aparelho é quase nula. Mas, como diz o ditado, nada é impossível. E a história que se segue é um testemunho disso. No Reino Unido, um homem chamado Owen Davis teve uma experiência inusitada enquanto canoava pelo rio. Durante sua aventura aquática, Owen cometeu um erro que fez sua canoa virar, e seu iPhone, que estava no bolso, foi tragado pelas águas escuras e misteriosas do rio. Naquele momento, ele não tentou recuperá-lo.
talvez pensando que o dispositivo estivesse perdido para sempre nas profundezas aquosas. 10 meses se passaram desde o incidente, quando, em uma reviravolta surpreendente, um morador da cidade de Cinderford chamado Miguel PCO, enquanto explorava o leito do rio, encontrou o iPhone perdido. Miguel, surpreso e curioso, decidiu secar o telefone e tentar ligá-lo. Para sua grande surpresa e deleite, o aparelho funcionou. Ele prontamente compartilhou sua descoberta nas redes sociais e, por um acaso fortuito, Owen viu a postagem e reconheceu seu telefone perdido. Imagine agora, caminhando por uma floresta densa e sombria à noite. E, de repente, uma cena digna de um filme de terror se desenrola diante de seus olhos. Uma boneca, sentada em um balanço, aparece à vista. Esse é um espetáculo comum para os moradores da cidade australiana de Lucinda, que vivem próximos a uma floresta e vários pântanos. Neste ambiente inóspito e misterioso, uma boneca está suspensa em um balanço preso a uma árvore, movendo-se suavemente com o vento, como se estivesse viva. Apesar da aparência inocente da boneca, os moradores locais preferem manter distância, pois acreditam que ela guarda seu território e pode lançar uma maldição sobre aqueles que ousam se aproximar. O mistério envolvendo a origem e o propósito da boneca permanece, alimentando especulações e lendas urbanas. Alguns acreditam que a instalação foi criada para atrair turistas, enquanto outros veem nela um presságio ou uma entidade sobrenatural. O prefeito da cidade, embora cético, também evita se aproximar da boneca. Em 2018, cientistas começaram a alertar sobre uma iminente seca. Curiosamente, eles não foram os únicos a enviar avisos. Em vários corpos d'água que estavam secando pela Europa, surgiram as chamadas Pedras da Fome. Estas pedras, reveladas apenas durante períodos de seca intensa, carregam inscrições antigas que serviam como avisos de anos de fome iminente. Uma das Pedras da Fome mais famosas emergiu à superfície do rio Elba, na República Tcheca, com a inscrição sombria: "Quando você me ver, chore". Datada de 1616, esta pedra é um testemunho mudo, mas poderoso, das dificuldades enfrentadas por nossos antepassados durante tempos de escassez e desespero. Em uma pequena localidade colombiana, os moradores começaram a notar sons estranhos e perturbadores emanando de debaixo de uma ponte. Os sons, semelhantes ao choro lamentoso de uma criança, instigavam tanto o medo quanto a curiosidade entre a população local. Decididos a investigar, alguns homens corajosos se aproximaram da ponte durante a noite. Após um período de silêncio, o som estranho ressoou novamente, e um dos homens, ao olhar para a água, teve um vislumbre de algo que parecia um fantasma com a forma de uma menina. A lenda local sugere que uma menina foi assassinada perto da ponte há muitos anos, e muitos acreditam que os sons são produzidos pelo espírito da menina. Em 2022, nos manguezais das Ilhas do Caribe, cientistas fizeram uma descoberta sensacional. Eles identificaram uma bactéria de tamanho incrível, a Thiomargarita magnifica. Com quase 1 centímetro de comprimento, essa bactéria é mais de 5.000 vezes maior que as bactérias comuns. As Thiomargarita magnificas são visíveis a olho nu e têm uma aparência única, semelhante a fios brancos finos, brilhando com um brilho peculiar, devido aos grânulos de enxofre microscópicos que contém. Este micro-organismo extraordinário não apenas desafia nossa compreensão do mundo microbiano, mas também adiciona uma camada de maravilha e mistério à tapeçaria rica e complexa da vida na Terra. Descobertas em 2009 por um cientista francês, essas bactérias caribenhas foram inicialmente confundidas com fungos, o que levou a um desinteresse temporário em estudos subsequentes. Após uma análise detalhada mais recente, ficou claro que esses organismos são procariotos, pois não possuem um núcleo delimitado por membrana. Eles obtêm energia através da oxidação de enxofre reduzido, apresentando não apenas tamanhos gigantescos, mas também uma estrutura unicelular única e fascinante. Essas bactérias são exemplos notáveis da incrível capacidade de adaptação da vida, mesmo sob condições extremas. Um exemplo paralelo e igualmente impressionante de adaptação é demonstrado pelos jacarés do Parque Natural na Carolina do Norte. No inverno de 2018, os Estados Unidos enfrentaram um inverno particularmente rigoroso, com temperaturas despencando para níveis recordes. Isso resultou no congelamento de muitos corpos d'água, incluindo os pântanos do Parque Shot River Swamp.
Os jacarés residentes, contudo, desenvolveram uma estratégia engenhosa para sobreviver a essas condições geladas. Os funcionários do parque observaram, incrédulos, focinhos de jacarés emergindo do gelo. À primeira vista, pode parecer que os répteis foram pegos de surpresa pelo frio, mas a verdade é que eles utilizam uma técnica de sobrevivência fascinante. Para respirar, os jacarés projetam seus focinhos fora do gelo, enquanto seus corpos entram em um estado de hibernação, sendo sustentados pelo gelo. Com a chegada de temperaturas mais amenas e o degelo subsequente, esses répteis retomam suas atividades normais. Em uma expedição de pesquisa em Chongqing, zoólogos chineses ouviram um som peculiar vindo de um pântano. Ao investigar, descobriram uma espécie de rã até então desconhecida, a qual nomearam Nidanachong chinensis. Esta rã, pequena e discreta, com apenas cerca de 4 centímetros de comprimento, possui uma coloração dorsal marrom escura com manchas, enquanto seu ventre é de um tom creme claro. Seus olhos têm íris multicoloridas, com a parte superior amarela brilhante e a inferior marrom avermelhada. Habitando pântanos e lagoas montanhosas, a rã de Chongqing se camufla entre as folhas secas, o que explica por que permaneceu indetectada por tanto tempo. Atualmente, pouco se sabe sobre o comportamento dessas rãs, exceto pelo fato de que os machos emitem um som estridente à noite. Nos anos 1980, nos Alpes, arqueólogos descobriram restos de 4 espécimes de fitossauros de uma espécie desconhecida. Apenas recentemente, cientistas começaram a estudar esses fósseis. À primeira vista, os fitossauros lembram crocodilos ou gaviais, mas, surpreendentemente, não há parentesco direto entre eles. A semelhança externa é um exemplo de evolução convergente, onde semelhanças surgem devido a habitats similares. Os fitossauros eram répteis anfíbios, que viviam em rios e lagos. Os espécimes encontrados nos Alpes viveram em ambientes oceânicos antigos, sugerindo que alguns fitossauros eram marinhos. Uma análise dos restos revelou que esses fitossauros tinham cerca de 4 metros de comprimento e morreram aos 8 anos de idade. Essa descoberta foi crucial para paleontólogos, lançando luz sobre uma nova espécie de fitossauros até então não estudada. Em 2016, arqueólogos americanos fizeram uma descoberta surpreendente em um sumidouro subaquático. Ferramentas de pedra com cerca de 145 mil anos e ossos de mastodontes e elefantes pré-históricos. Isso desafiou a crença anterior de que os primeiros humanos se estabeleceram nas Américas há cerca de 13 mil anos, abrindo novas possibilidades e mistérios a serem desvendados na tapeçaria da história humana. Na província de Hubei, na China, encontra-se uma das rodovias mais incomuns do mundo. Esta rodovia está situada em uma ponte construída não sobre um rio, mas ao longo do seu curso. Com mais de 4 km de extensão, a ponte foi construída em 2015, conectando segmentos de estrada entre as cidades de Guan e Xangai. Embora a ponte seja um marco único, a ideia de construí-la ao longo do rio Xianxi não foi concebida apenas para atrair turistas. O rio é cercado por montanhas, tornando a construção de estradas nesse terreno um desafio logístico e financeiro. A solução da ponte ao longo do rio não só foi mais econômica, mas também preservou o ambiente natural magnífico. No final de 2022, Wai Puit, um residente da cidade americana de Oxford, enquanto caminhava às margens do Mississippi, notou algo que parecia ser um fragmento de mandíbula com um dente preto. Levando o achado para casa, ele o levou a um museu 3 dias depois, onde foi revelado que o fragmento pertencia a um Panthera atrox, ou leão americano, que se extinguiu há cerca de 11 mil anos. Esses leões eram gigantescos, com um comprimento médio de 2,4 metros e pesando até 450 quilos. Com o nível de água do Mississippi diminuindo devido ao calor intenso em 2022, muitos itens interessantes e valiosos começaram a ser descobertos no leito do rio. Em um rio no Oregon, arqueólogos descobriram uma faca de pedra antiga, estimada em aproximadamente 15 mil anos. A ferramenta, que provavelmente foi usada para caçar mamutes e mastodontes, foi encontrada em uma área rica em artefatos do povo Clovis. Embora se possa supor que a faca pertencia aos Clovis, os cientistas acreditam que ela foi usada por uma raça desconhecida que chegou à América quase 2.000 anos antes dos Clovis.
Esta hipótese é sustentada pela semelhança da ferramenta com os instrumentos Clovis. Atualmente, os cientistas estão conduzindo escavações meticulosas para desvendar este mistério. Em maio de 2011, um residente de Nova York encontrou uma criatura estranha nas margens do East River. Com mais de 2 metros de comprimento, a criatura parecia um cruzamento entre um peixe e um cachorro. A fotografia do monstro circulou rapidamente pela internet, com usuários especulando sobre sua origem. No entanto, especialistas em zoologia intervieram, identificando a criatura como um esturjão do Atlântico, uma espécie de peixe antiga, às vezes referida como um fóssil vivo. Os esturjões do Atlântico são notáveis por seu tamanho grande, com comprimentos de corpo chegando a 2,5 metros e pesos de até 140 quilômetros. Esses peixes fascinantes e enigmáticos, com sua aparência pré-histórica, continuam a inspirar admiração e curiosidade entre aqueles que têm a sorte de encontrá-los. O verão de 2022 trouxe secas para muitos lugares do planeta, incluindo a Espanha. A seca causou vários problemas, mas também proporcionou aos cientistas a oportunidade de estudar as pedras pré-históricas do Dolmen de Guadalperal, frequentemente comparadas ao famoso Stonehenge inglês. Essas pedras, que estavam submersas nas profundezas do reservatório Valdecanhas, tornaram-se acessíveis para a pesquisa após a água recuar. O Stonehenge espanhol é composto por 150 rochas de granito organizadas em um círculo com um diâmetro de 5 metros. Dentro do dolmen, há um espaço que se assemelha a um corredor com 21 metros de comprimento e quase 1,5 metro de largura. Descobertas em 1926 pelo arqueólogo Hugo Obermeier, essas pedras antigas foram submersas com a criação do reservatório. Estima-se que o Dolmen de Guadalperal tenha cerca de 5.000 anos de idade, servindo como um testemunho mudo e misterioso de civilizações passadas e seus modos de vida enigmáticos. Nas bacias do Amazonas habita um peixe peculiar, o pacu. Este peixe compartilha origens com as piranhas, mas possui dentes que, surpreendentemente, se assemelham aos dos humanos. Enquanto as piranhas são carnívoras, os pacus têm uma dieta onívora, alimentando-se de outros peixes e, curiosamente, de nozes, que conseguem quebrar com seus dentes planos e quadrados. Os pacus ganharam uma reputação infame após alguns pescadores serem mordidos. Há histórias de que os pacus morderam os testículos dos pescadores, levando à crença local de que esses peixes têm uma predileção por órgãos reprodutivos masculinos. No entanto, é mais provável que os pacus tenham confundido os testículos com nozes. Embora sejam originários da América do Sul, os pacus foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo Dinamarca, América do Norte, Rússia e Inglaterra. São peixes geralmente pacíficos e, por isso, são frequentemente mantidos em aquários. Contudo, não são a melhor escolha para aquaristas, pois podem crescer até 100 centímetros de comprimento. No final de 2022, durante o esvaziamento de um pântano perto da cidade dinamarquesa de Stenlose, arqueólogos descobriram restos mumificados de uma pessoa. Análises preliminares indicam que esses restos têm aproximadamente 5.000 anos. Ainda não se sabe quem era essa pessoa, mas com base em descobertas semelhantes e na presença de objetos rituais encontrados próximos aos restos, especula-se que a pessoa pode ter sido sacrificada, uma prática comum na Europa antiga. Os corpos lançados em pântanos de turfa eram naturalmente mumificados e preservados de maneira incrível. Cada descoberta de pessoas do pântano é valiosa para cientistas e historiadores, oferecendo insights únicos sobre práticas e crenças de sociedades antigas. Em Ona, Flórida, encontra-se uma obra de arte arquitetônica, um castelo de 3 andares construído por Howard Solomon. Com uma fachada feita de metal reciclado, o castelo brilha sob o sol, tornando-se um ponto de referência inconfundível e fascinante na área. Howard, que chegou à Flórida em 1972, comprou um terreno que incluía um pântano e decidiu construir sua casa lá. Durante a construção, ele teve a ideia de erguer um castelo, dedicando 12 anos de sua vida a esse projeto. Após a conclusão, muitos se perguntaram sobre a motivação por trás de tal empreendimento, mas Howard sempre se orgulhou de sua criação única e brilhante. Howard Solomon faleceu em 2016, mas seu castelo continua de pé, servindo como um lembrete duradouro de sua visão e determinação.
Cada pedaço de metal, cada torre e cada detalhe do castelo contam uma história de dedicação e paixão pela arte e pela arquitetura, inspirando admiração e curiosidade em todos que visitam esse lugar mágico e inusitado.